6h47, vamos com as notícias do esporte. A bola rolou no final de semana da Série C e a gente já inicia acompanhando a classificação do Grupo D, do quadrangular final da Série C. Temos aqui o Remo permanece na liderança, né? Tem um jogo a mais que Paysandu Londrina, mas está na liderança com 7 pontos. Paysandu logo a seguir com 6 pontos, o Londrina tem 4 e o Ipiranga, né? Aí na última colocação com 3 pontos conquistados ontem diante da vitória em cima do Clube do Remo, jogo lá em Erechim, Rio Grande do Sul. Falando sobre esse jogo, inclusive, do Remo, né? O Remo jogou contra o Ipiranga de Erechim. O Leão poderia ter saído com a vitória e se aproximado mais do acesso à Série B deste ano, mas acabou perdendo de virada. Inclusive, o Leão saiu na frente, Ricardo Luz, aos 4 minutos, fez 1-0. Marlon viu o Lucas Siqueira na área e chutou, fazendo 1-0 para a vitória do Remo. E o castigo azulino veio depois de escanteio. Luiz Eduardo sozinho cabeceou para dentro do gol. E aí tudo igual, e os gaúchos viraram nesse lance aí no segundo tempo. Jean Silva cruzou pela esquerda, Mimica falhou, a bola sobrou para Cristiano. Final de jogo, Ipiranga 2, Remo 1, tá aí o gol de empate do Ipiranga, né? Gol que trouxe a preocupação, e aí, infelizmente, veio o gol da virada, a vitória da equipe gaúcha, 2-1 em cima do Remo. Vamos conversar com o Ivo Amaral sobre esse jogo, aquele resultado que ninguém esperava, hein, Ivo? O Remo tinha chance de se aproximar mais do acesso, tirar o Ipiranga de vez da jogada, mas infelizmente não deu para o Remo, né? Bom dia para você. Bom dia, Márcio. Um grande abraço aos amigos do Bom Dia Pará. Olha aquele velho ditado popular, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O clube do Remo aqui ganhou de virada do Ipiranga. Lá tomou a reação do clube gaúcho e perdeu por 2-1. E o Remo teve uma saída fulminante, saiu pressionando, fez um gol belíssimo com o Lucas Siqueira depois do lançamento do Marlon. Ele pegou a bola à meia altura, conseguiu dominar e virou numa chicotada muito bonita. Mas o Ipiranga foi para frente, é um bom time, já mostrou isso na derrota contra o Remo em Belém, pressionou bastante e acabou conseguindo o gol de empate num primeiro tempo que se caracterizou pelo equilíbrio entre as duas equipes. Mas veio a etapa final e o Ipiranga foi para cima. Tentava de qualquer maneira seus primeiros 3 pontos e conseguiu, com aquele gol marcado pelo Cristiano. O clube do Remo se defendeu o que pôde e a partir do gol sofrido de número 2, foi para frente, colocou mais atacantes, teve uma chance fantástica com o Lucas Siqueira, mas acabou não vindo o empate que seria fundamental para o clube do Remo. Agora, o Márcio já mostrou a classificação, o Remo ainda é líder com 7 pontos, mas tem o Paysandu com 6 e o Londrina com 4, né? Se o Paysandu ganhar do Londrina, é um resultado não tão fácil de alcançar, o Paysandu pula para a ponta. Se houver um empate lá, o Paysandu encosta e o Londrina fica mais perto também. De qualquer maneira, um grande jogo hoje à noite, do qual a gente evidentemente vai falar daqui a pouco. Pois é, vamos então falar desse jogo, né, do Paysandu contra o Londrina. E aí, no último treino da equipe, o Wellington Reis falou com a equipe e como a equipe deve se comportar para esse jogo. Vamos acompanhar. Vai ser um jogo muito difícil. O Londrina veio aqui em Belém, fez um jogo muito duro com a gente. Lá também vamos fazer um jogo muito duro com eles, como fizemos aqui, para a gente conseguir o nosso objetivo. A gente vai lá concentrado, focado, para a gente buscar um resultado positivo, porque a gente precisa pontuar. Pois é, a gente viu o Wellington Reis comentando sobre essa necessidade do Paysandu ter que pontuar nesse jogo, Ivo, mas é uma missão bem difícil, né? O Londrina jogando em casa se sai muito bem, né? Ele aparece como o melhor mandante nessa fase da competição, né? O Wellington Reis, eu sempre gosto de fazer alguma coisa do jogador que está sendo entrevistado. O Wellington Reis andou tendo muita dificuldade na sua volta ao Paysandu. Muita gente até era contra esse retorno. Mas ele pouco a pouco foi galgando a posição, na saída, na falta do tradicional Shoa, que é titular absoluto do meio campo. O Wellington Reis vem mostrando a sua utilidade e é hoje um jogador sempre escalado, está sempre na titularidade do Paysandu. Sobre o jogo de hoje, mais tarde mais detalhes evidentemente, jogo muito difícil para o Paysandu pela característica do Londrina em casa, mas o Paysandu almeja subir, está um ponto atrás do clube do Remo. Imagine, se ganhar, pula à frente do Leão Azul. Se empatar, encosta do Remo, sem dúvida alguma, e permanece os dois clubes do Pará à frente do Londrina. É um jogo de muita expectativa, muita emoção, hoje à noite, lá no interior do Paraná, meu caro Márcio. Bem, Ivo, estamos aí nessa reta final
da Série C do Campeonato Brasileiro. Remo e Paysandu nessa luta para conseguir o acesso à Série B. Daqui a pouco você volta destacando o jogo de ontem do Remo. O Remo que começou muito bem, mas infelizmente tomou uma virada do Ipiranga. E o Paysandu que joga hoje à noite contra o Londrina. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você, Ivo. Até já. Estamos aí na reta final da Série C. A bola rolou ontem. A gente vai ver a classificação do grupo D do quadrangular de acesso, quadrangular final. A gente tem o Remo na liderança com 7 pontos, Paysandu que joga hoje contra o Londrina com 6 e o Londrina com 4 pontos. Ipiranga, né? Aí é o último colocado com os 3 pontos conquistados ontem. Pois é, o Remo foi a Erechim, no Rio Grande do Sul, e acabou perdendo para o Ipiranga. O Leão saiu na frente, mas sofreu a virada, o que deu vida ao time gaúcho no grupo D da competição. Logo aos 4 minutos de jogo, Ricardo Luz cruzou na área. A zaga do Ipiranga tirou mal. Na sobra, Marlon tocou para Lucas Siqueira, que girou e chutou. Um golaço. Remo 1-0. O Ipiranga respondeu depois do escanteio. Reinaldo cabeceou com força, mas Vinícius segurou. O Canarinho tentou o empate. Após a cobrança de falta de Caprini, Neto Pessoa tentou finalizar e Lucas Siqueira tirou. Na sobra, Jean Silva chutou por cima do gol. O castigo dos azulinos veio em mais um escanteio. Luiz Eduardo sozinho cabeceou para dentro do gol. Tudo igual no Colosso da Lagoa. No segundo tempo, quase o Ipiranga virou nesse ataque com Neto Pessoa, que livre chutou e a bola foi para fora. O Ipiranga quase marcou com Jean Silva, que acertou uma bomba de fora da área, mas Vinícius vai no canto e faz milagre. A virada dos donos da casa seria aos 29 minutos do segundo tempo. Jean Silva cruzou pela esquerda, Mimica falhou e a bola sobrou para Cristiano mandar forte. Ipiranga 2-1. Sem mais tempo para nada, o placar ficou assim: Ipiranga 2, Remo 1. Vamos então falar sobre esse jogo com Ivo Amaral. Ivo, um dia bem difícil aí para o setor defensivo da equipe azulina. O Remo infelizmente perdeu a primeira nesse quadrangular de acesso. É perfeito, Márcio. Agora a pergunta que eu mais ouvi na rua durante toda a semana é esta: Remo e Paysandu, os dois podem se classificar? A derrota de ontem do Remo atrapalhou um pouquinho esse negócio, mas os dois continuam no páreo. Se o Paysandu ganhar o Londrina fora de casa, vai atingir 9 pontos, fica numa liderança isolada, com o Remo na segunda colocação com 7. O Ipiranga, no máximo, chegará a 6 se ganhar do Londrina fora de casa. Claro que o Londrina, vencendo, vai para 7 pontos, os mesmos 7 pontos do Paysandu, do Clube do Remo, estará no páreo. Do jeito que as coisas vão, talvez, um empate do Remo e Paysandu, como aconteceu da última vez, seja conveniente para os dois. Mas há muita água para rolar debaixo dessa ponte e a expectativa é grande em torno do que pode fazer o Paysandu hoje à noite contra o Londrina, lá no interior do Paraná. Pois é, o Remo já focando as atenções para o próximo repá. Enquanto isso, o Paysandu vai ao interior paranaense, né, enfrentar o Londrina, fechando a 4ª rodada da segunda fase da Série C. O adversário ainda não perdeu em casa. No primeiro jogo do quadrangular final, 2-1 contra o Ipiranga de Erechim. No segundo, um clássico contra o maior rival e a quebra de uma invencibilidade que já durava 9 partidas. Derrota de virada por 3-1 para o Remo. A recuperação veio logo no terceiro jogo, vitória contra o Londrina por 3-2. Resultados em casa que deixaram o Papão na segunda colocação do Grupo D com 6 pontos. Na verdade, assim, não é a primeira final, né? É a 4ª final. É o 4º jogo da final. É o primeiro fora de casa. A gente vai lá concentrado, focado, sabendo que vai ser um jogo duro, difícil, um jogo aberto, como foi aqui no Mangueirão. A gente vai muito focado, determinado para conseguir o nosso objetivo. Hoje os bicolores enfrentam o Londrina no temido Estádio do Café, local onde o Tubarão ainda não perdeu na Série C. Retrospecto que, segundo os jogadores, não promete atrapalhar quem está querendo chegar na Série B. Vai ser um jogo muito difícil. O Londrina veio aqui em Belém, fez um jogo muito duro com a gente. Lá também vamos fazer um jogo muito duro com eles, como fizemos aqui.
para a gente conseguir o nosso objetivo. A gente vai lá concentrado, focado, para a gente buscar um resultado positivo, porque a gente precisa pontuar. Ainda mais quando se tem Nicolas no ataque, principal artilheiro da Série C, com 9 gols na competição e 19 na temporada. No time de João Brigatti, o volante Uchoa e o atacante William Barros ainda são dúvida. Independentemente de quem for entrar, a missão é uma só: somar pontos em mais uma final. O professor João Brigatti tem pedido muito foco, muita concentração para que a gente chegue lá, enfrente um jogo duro como vai ser, e que a gente consiga o nosso resultado lá. Tá, Ivo, jogo hoje, 8 da noite, cada jogo é uma final nesse quadrangular, hein? Olha, e as contas são muitas, Márcio, as contas são muitas. Se o Paysandu empatar em Londrina, ele vai para 6 pontos. Aliás, vai para 7 pontos, igual o Clube do Remo. O Londrina ficaria atrapalhado, teria que vencer a última partida de qualquer maneira para pular para a liderança. Enquanto que o Ipiranga, eu acho que a Cá está fora do baralho. Enfim, tudo vai depender da atuação do Paysandu hoje. Se trouxer uma vitória espetacular, ficaria a situação dos dois, Remo e Paysandu, mais cômoda para um confronto final que pode ser bem pensado. Mas se realmente houver uma derrota, a coisa complica um pouco para o Paysandu e o Londrina vai se igualar ao Clube do Remo e com ele será um disputante por uma das vagas da competição, meu caro Márcio. É isso aí, Ivo. Cada jogo, cada rodada é uma decisão, a gente acompanhando, torcedor fazendo conta e a gente vai levando, torcendo, claro, para sempre os dois subirem para a Série B. Obrigado, Ivo. Boa semana para você nesse primeiro Bom Dia Pará do ano. Uma ótima segunda. Até a próxima.